Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula remota, a gente vai discutir o pâncreas endócrino. E vocês sabem que eu sempre gosto de começar tentando imaginar o porquê que isso é importante, né? A principal função do pâncreas endócrino é de fazer o controle da glicemia. Por que vocês imaginam que o controle da glicemia é importante? Esse eu sei que está na ponta da língua. É por causa do cérebro. O cérebro só aceita a glicose como nutriente para funcionar direitinho. E até existem outros órgãos, como a retina e o epitélio germinativo das gônadas, que só aceitam glicose, mas realmente o cérebro é o principal. Então, ela não pode abaixar demais porque o cérebro sofre. Por outro lado, ela também não pode subir demais, porque tenho certeza que vocês lembram disso. A osmolaridade é determinada por 2 vezes o sódio mais a glicose dividido por 18 mais o ureia dividido por 6. Então, se a glicose subir demais, ela aumenta a osmolaridade plasmática, considerando que ela precisa de um transportador para entrar dentro da célula, né, que é o GLUT4, e o GLUT4 só existe na existência, né, no sangue da insulina. Se você não tiver insulina, vai começar a subir a glicose plasmática, e aí, com o aumento da osmolaridade plasmática, a água vai sair do intracelular para o extracelular e você fica com essa desidratação do intracelular. Parece, né, que não é grande coisa, mas isso é bem grande coisa. O cérebro não tolera essa desidratação e ele entra em disfunção, podendo chegar até ao coma. Então, é importante manter a glicemia numa certa faixa. Essa faixa, ela até é bastante ampla, para falar a verdade, sabe? Tipo, o nosso corpo sofre de hipoglicemia com nível de glicemia abaixo de 70, e para fazer a hiperosmolaridade, você vê a glicose aqui é dividida por 18, né? Então, para realmente ter um impacto, costuma acontecer com glicemias de 300 ou mais. Então, não são faixas tão estreitas como o que a gente viu, por exemplo, com o cálcio, né? Que realmente é uma faixa bem estreitinha. Mas você tem que ter uma faixa para controle da glicemia. Bom, a outra encrenca, se a glicemia aumentar demais, é que vai aumentar a quantidade de glicose que você filtra no rim, né? E isso acaba gerando a ida da glicose para a urina, glicosúria, né? E aí você aumenta a quantidade de soluto na urina, você acaba levando junto a água, o que pode fazer desidratação. E desidratação é importante, que pode inclusive também levar ao rebaixamento do nível de consciência. Mas novamente, assim, para isso começar a acontecer, a excreção de glicose na urina, a glicemia tem que estar acima de 200, então é uma faixa até bem ampla, se você for pensar, né, para começar a gerar repercussão clínica, entre 70 e 200 miligramas por decilitro. Bom, e a lesão da glicemia e hiperglicemia prolongada, então assim, durante anos, o paciente diabético gera lesão vascular. Os mecanismos são bastante complexos, mas eu sei que todo mundo sabe que o diabetes é relacionado a infarto, acidente vascular encefálico, isquemia de membros, né? Então, mas isso é em longo prazo. O nosso corpo geralmente está preocupado com o curto prazo, então, realmente, esses são os maiores motivos para ele se preocupar com a glicemia. Muito bem, se algo é assim importante, o controle deve ser bastante complexo. A gente viu na aula de osso, né, que o controle é complexo, aqui na glicemia também. Então, o pâncreas está aí para nos ajudar, lembrando que ele é um órgãozinho que fica lá em retroperitônio, fica com uma íntima relação anatômica com o duodeno, inclusive o ducto pancreático principal deságua suas secreções no duodeno. Algumas pessoas têm o ducto acessório, que também deságua no duodeno, mas isso aqui é para o pâncreas exócrino, tá? Para o pâncreas endócrino, a gente tem as ilhotas de Langerhans aqui espalhadas pelo parênquima, mandando seus hormônios diretamente para a circulação sanguínea. E aqui tá um exemplinho da anatomia do pâncreas, em que você enxerga aqui a ilhota de Langerhans e aqui os vários ácidos, que daí no caso é para o pâncreas exócrino, tá? Então, dentro das ilhotas de Langerhans, que a gente tem de 1 a 2 milhões, então até que é um bom bocadinho, né?
a gente tem as células delta, as células alfa e as células beta. E cada uma delas produz uma coisinha. Então, as células delta são só 10% das células da iota e elas secretam somatostatina. A célula alfa é 25% e secreta glucagon. E a grande maioria, 60% das células da ilhota, são as células beta que produzem insulina e amilina. Tá legal? Mas aí, prof, peraí, você passou muito rápido. Oi? Somatostatina? Hã? Aquela somatostatina do hipotálamo que diminuía a secreção do GH? Essa mesmo. Só que é assim, querido aluno, a somatostatina, mesma molécula, mas com outra função. Ah, mas ela não vai cair no sangue e chegar no hipotálamo? E na hipófise? Até vai, assim, mas como vocês sabem também sobre o GH, não tem uma grande clareza do que todos os fatores que regulam ele, mas não é um fator importante na regulação do GH, essa somatostatina da célula delta da ilhota, tá? Essa somatostatina vai ter ação sobre o trato gastrointestinal e vai ficar mais claro ao longo da aula e também quando a gente estudar a fisiologia do trato gastrointestinal vai ficar mais claro ainda, tá? Então, mesma molécula, diferente função. Bom, aí eu vou pular para a próxima coisa esquisita, que é aqui a amilina, né? A amilina é um hormônio que a gente não sabe bem para que serve. Então então é isso. E tem mais uma célula nas ilhotas, as células PP, que secretam o polipeptídeo pancreático, que a gente também não sabe bem para que serve. Então, no final das contas, fica com a gente mesmo o glucagon e a insulina. Esse que são os hormônios temas da nossa aula. Então, vamos lá. Começando pela insulina. A insulina, ela é produzida pelas células delta do pâncreas, inicialmente como uma pré-proinsulina. Veja que ela não ela é um hormônio polipeptídico e ela não é muito grande, sabe? Ela é pequenininha. Na sequência, ela perde essa extremidade amino aqui e vira pró-insulina. E quando ela é secretada, ela perde essa parte que é o polipeptídeo C e ela fica só como insulina, então, sem esse Czinho do peptídeo C. E por que você tá me torturando em saber isso, prof? Porque esse peptídeo C tem uma utilidade clínica. Imagina assim, ó, você tem um paciente diabético que você está repondo insulina para ele. A molécula da insulina, feitas por laboratório, você não consegue diferenciar na medida do exame de sangue se você está dosando a do laboratório ou se você está dosando a que o paciente produz. Então, a maneira de você saber se ele ainda produz realmente insulina é dosando peptídeo C. Se ele tiver peptídeo C no sangue, significa que ele ainda produz insulina. Isso é interessante. E parece que esse peptídeo C ativa alguns receptores do endotélio, que talvez ative um bocadinho o óxido nítrico do endotélio. E a gente sabe que o óxido nítrico ativado no endotélio é uma coisa legal, é um fator protetor para a doença cardiovascular. Agora, qual que é a relevância do óxido nítrico para a proteção global do organismo induzido pelo peptídeo C? Isso não se tem certeza, tá? Parece que é só mais uma coisinha que ele faz. Bom, e o transporte da insulina? O que vocês acham? Bem, a insulina é um hormônio peptídico, então ela é hidrossolúvel e ela é bem pequenininha. Então ela circula quase inteiramente na sua forma livre. E isso é muito interessante, porque para pensar. Ao contrário do que a gente viu com o hormônio da tireoide, com o cortisol, né, e com o próprio IGF-1, se você não tem uma molécula que gruda muito em proteínas plasmáticas, ela não tem um reservatório plasmático. Então, a meia-vida dela tende a ser bem curtinha, certo? E isso, no caso da insulina, para pensar, é uma coisa fenomenal, porque você realmente quer, em alguns momentos, estar com a insulina alta, mas na sequência você quer que ela baixe.
Você não quer que você tenha um pico de insulina e ele leve 20 horas para baixar, certo? Então, a insulina faz essa função porque a meia-vida dela é de 6 minutos, ela é eliminada em 10 a 15 minutos e existe uma enzima ainda chamada insulinase, ela existe principalmente no fígado, mas também no rins e nos músculos, ainda para cortar o efeito dela. Então, o corpo tem uma regulação muito legal da insulina. Bom, e aí a palavra-chave da insulina. Para todos os hormônios a gente tem uma palavra-chave. A palavra-chave da insulina é abaixar a glicemia, diminuir a quantidade de açúcar no sangue. Então, se ela tem que diminuir a quantidade de açúcar no sangue, é muito óbvio a gente pensar que as maneiras de ela fazer isso são: ela vai ter que gastar a glicose, vai ter que estocar a glicose e evitar que se forme nova glicose, certo? Então, em todos os órgãos-alvos da insulina, ela vai estar atuando buscando essas coisas. E agora, nesse momento da aula, a gente vai aprofundar um por um. Então, acaba tendo umas coisinhas diferentes também, que a gente vai ver que a insulina faz, que é curioso, mas esse é o principal. Então, baseado nisso, já só de cara, vamos imaginar o que a insulina faria sobre o metabolismo do carboidrato, dos lipídios e das proteínas, tá? Então, o carboidrato é a própria glicemia. O que a insulina vai fazer então? Vai querer gastar, estocar e evitar nova formação. Nova formação vem de gliconeogênese, então a insulina vai diminuir gliconeogênese, e também vem da quebra do glicogênio. Lembrando que a gente tem glicogênio no fígado, também temos bastante nos músculos. Então, a insulina vai evitar a quebra desse glicogênio. Ao mesmo tempo, ela vai querer estocar a glicose. Então, a gente acabou de falar que o estoque de glicose é o glicogênio. Então, ela vai promover até a formação de glicogênio. E vocês já sabem da bioquímica também, o nosso corpo transforma o excesso de glicose em triglicerídeo. Talvez, se vocês não lembrem da bioquímica, vocês devem lembrar de quando vocês pararam a academia e resolveram comer brigadeiro, que começa a aumentar a circunferência abdominal, que realmente ela começa a estocar na maneira de gordura. E em questão de gastar, eu sei que vocês já sabem que a insulina promove a ida dos receptores GLUT4 para a membrana celular dos adipócitos e dos músculos, promovendo a entrada de glicose nos músculos. Então, assim, você acaba gastando. Então, isso é o que vocês já sabem de base, tá? Tudo que vocês imaginam, eu só deixei escritinho aqui porque eu sei que vocês pensam nisso. Bom, sobre o metabolismo de lipídio, a gente acabou de falar que a glicose é estocada, né? Então, ele vai formar triglicerídeo. E se ele quer impedir a formação de mais glicose, ele vai impedir a quebra do triglicerídeo, porque triglicerídeo é ácido graxo e glicerol, né? Então, se você quebra o triglicerídeo, você forma um bocadinho de glicose, não muito, mas forma. Então, realmente, a insulina vai ter o efeito de diminuir a quebra do triglicerídeo. E quanto ao consumo da glicose, você tem a questão do GLUT4 sendo a preferencial fonte de energia, né, a glicose, em detrimento dos ácidos graxos. Então, é outra maneira de você acabar estimulando o consumo da glicose. E aí, a gente chega nas proteínas. Bom, como que a insulina conseguiria atuar sobre as proteínas para ajudar a baixar a glicemia? É o que a gente já falou, que ela vai impedir a gliconeogênese. De fato, vocês viram na aula de GH que a insulina ajuda a produzir mais proteínas, não era isso? A insulina ajuda a fazer deposição de proteínas, daí inclusive vem o nome do IGF-1, Insulin Growth Like Factor, porque o IGF-1 que vem da produção a partir do estímulo do GH tem a ação semelhante à da insulina na produção de proteínas. Então, vamos lá, vamos aprofundar. Bom, em primeiro lugar, o receptor de insulina, na verdade, são esse tipo de receptor que é ligado à tirosina quinase, sabe? O que varia entre as células são esses substratos desse receptor de insulina.
Dependendo de a qual substrato ele é ligado, ele ativa uma coisa ou outra dentro da célula, tá? Então, o receptor de insulina tem essa carinha, assim, e ele é ligado ao receptor de tirosina quinase. Repare que a insulina não se liga ao GLUT4. O que ele faz é que ao insulina se ligar a esse receptor pelos substratos aos quais ele é ligado, promovem a ida do GLUT4 para a membrana. E isso acontece nas células musculares e adiposas do corpo. Acontece que, apesar de parecer pouco, essas células são responsáveis por 80% das células que você tem. Por isso que a insulina acaba tendo um super efeito no controle da glicemia ao promover a ida dos GLUT4 para a membrana. De fato, assim, quando você pensa na insulina baixando glicemia, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é isso. É o GLUT4 indo para a membrana. Tá legal? Ótimo. Existem outros glúteos. Tem o GLUT1, que está presente na maioria dos tecidos e ele é responsável por uma entrada basalzinha de glicose. Só que é claro que para o tecido muscular e adiposo, essa entradinha basal de glicose é muito pequena, então não é suficiente para manter a célula no metabolismo no qual ela não precise fazer lipólise, tá? O GLUT2, eles são presentes no fígado, nas células beta do pâncreas e nos rins. Eu queria que vocês sempre associassem esse GLUT2 como controle da glicemia, mas não assim o controle estilo GLUT4, sabe? Ele ajuda a controlar a própria insulina, tá? É num controle bem profundo, assim, da glicose. O GLUT3, ele é presente no cérebro e ele também permite uma entrada sempre basal de glicose, independente de hormônio, graças a Deus. O GLUT4 é o que a gente já falou. E o GLUT5 é presente no intestino delgado e ele ajuda a absorver a glicose. Todos eles funcionam por difusão facilitada. Bom, então, todas as células têm esses transportadores que permitem a entrada independente da insulina, mas na ausência do GLUT4 para músculo e tecido adiposo, essa entrada não é suficiente. E se o corpo precisar de colocar um monte de glicose para dentro da célula, ele usa o GLUT4. Tá legal? Então, agora que a gente estava olhando ali sobre o carboidrato, vamos ver o que acontece, além da questão da entrada essa entrada global do GLUT4. Então, pensando na fibra muscular, tá? Na ausência da insulina, você não vai ter muito GLUT4 na membrana dos músculos, certo? Você vai ter só uma entrada bem basal de glicose, que é, então, muito pouco permeável à glicose. Então, na ausência da insulina com o músculo em repouso, ele vai utilizar os ácidos graxos porque não está entrando glicose. Se você começar a fazer exercício moderado a intenso na ausência de insulina, não está entrando glicose na célula, né, pelo GLUT4, mas entra um bocadinho mais por aqueles, né, transportadores basais, o GLUT1, e o músculo usa a glicose pelas reservas do glicogênio e a glicose que está entrando na célula, mas também usa o ácido graxo. Tá? Então, repare que na ausência de insulina, você tem o consumo de ácido graxo tanto no repouso quanto no exercício. E você tem um bocadinho de entrada de glicose que é muito pequena. Bom, na presença de insulina, você vai ter os GLUT4 na membrana, então vai ficar entrando um monte de glicose. Se você tá muito permeável à glicose, você vai preferir usar a glicose do que os ácidos graxos, certo? E se você está em repouso, o músculo aproveita para refazer os estoques de glicose na forma de glicogênio. Chega até 2 a 3% da massa muscular essa quantidade de glicogênio. Se você começa a fazer exercício na presença da insulina, você então vai ficar assim super permeável à glicose. Vai entrar um mundo de glicose dentro da tua célula e você vai preferir o uso de glicose ou de ácidos graxos. Reparem que nas duas situações você, não estaria utilizando quase nada de ácido graxo, estaria usando mesmo a glicose. Esse é um dos motivos, não estou apoiando, estou só explicando a lógica do porquê que algumas pessoas advogam fazer exercício em jejum. Porque se você faz exercício em jejum, você gasta a tua reserva do glicogênio e já começa a gastar mais ácido graxo, certo?
Além disso, no próprio repouso, você acaba tendo consumo de ácido graxo. Essa é outra lógica, não tô apoiando, do porquê que as pessoas às vezes falam sobre o jejum intermitente e consumir o triglicerídeo. Muito bem. Então, fechando, insulina promove o consumo da glicose pelo músculo, o estoque de glicogênio e ele também reduz a quebra das proteínas, fazendo depósito de proteínas, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Bom, fígado. Então, o fígado vai querer gastar mais glicose, estocar glicose e evitar mais formação de glicose, certo? A questão é que o mecanismo pelo qual a insulina atua no fígado é diferente, já que o fígado não tem o GLUT4, certo? O fígado tem aquele GLUT2. Então, o que o fígado faz é que, quando ele atua sobre o receptor lá de insulina, não sobre o GLUT2, tá? Ele acaba atuando sobre a enzima hexoquinase, aumentando a ativação da hexoquinase. Lembram da hexoquinase lá da glicólise? Era a primeira enziminha que transforma a glicose em glicose 6-fosfato. Lembram disso? Legal, legal. Bom, então quando a gente transformava a glicose em glicose 6-fosfato, o legal era que ela não saía mais do intracelular. Como o transporte da glicose é feito por difusão facilitada, a glicose poderia estar saindo da célula, né? Então a exoquinase evita isso. E essa exoquinase, como ela recebe a regulação pela insulina, né? Ela acaba recebendo um nome especialzinho, que é de glucoquinase, mas é a mesma enzima, tá legal? Então, essa é como a insulina faz o aumento da captação hepática pela glicose. Ela, aumenta a captação hepática da glicose, estimulando a glucoquinase. Bem, e aí a glicose não volta para o celular, para essa celular, porque ela virou glicose 6-fosfato e com isso ela segue a frutose. Na sequência, se ela virar a frutose 1,6 bifosfato, ela vai para glicólise necessariamente, aí, né, no sentido de formação de energia. Mas, se antes disso, aqui nessas outras etapas, a glicose for para outras vias, ela pode ser usada para várias coisas, inclusive está envolvida na formação de ácido nucleico e por aí vai. Bem, então, fechamos a primeira questão de como que o fígado aumenta a captação hepática da insulina, da glicose através da insulina, desculpa. Bom, além disso, a insulina, através da ação, né, do seu receptor, que é ligado a vários substratos de tirosina quinase, ele aumenta as enzimas que promovem a síntese de glicogênio, principalmente a glicogênio sintase, né? Então, assim, você vai ter o estoque da glicose, e ela diminui a quebra do glicogênio ao inativar, a fosforilase hepática. Então, ela aumenta a síntese de glicogênio e diminui a quebra do glicogênio, tá? Por ação em enzimas. Como é fígado, não poderia ser diferente. Quanto à diminuição da gliconeogênese, o que acontece é que a insulina, ao atuar no seu receptor, que tem lá os substratos de ligação à tirosinoquinase, ele acaba reduzindo a quantidade e atividade das enzimas hepáticas na gliconeogênese. E também reduz a mobilização de aminoácidos vindos de outros tecidos. Então, você não tem quebra de proteína nos outros tecidos, até porque a insulina é um hormônio que determina a deposição de proteína nos tecidos. A gente, na verdade, discutiu na aula prática um pouquinho sobre isso, né? Mas só para puxar um pouquinho o gancho, o que acontece é que a insulina atua sobre o fígado, promovendo o aumento do IGF, que é o Insulin Growth Factor, ok? Tá, recebeu esse nome porque é parecido com a insulina, e a insulina aumenta a produção dele. Mas a insulina também tem a capacidade de atuar diretamente como fator de crescimento. Então, são esses dois mecanismos. E a questão do fígado não é nem tanto que a insulina aumente a quantidade do IGF, sabe? Ainda que bioquimicamente parece que tem alguma evidência de fazer isso. Mas ela diminui a produção da proteína ligadora do IGF.
E ao diminuir a produção da proteína ligadora do IGF, ela aumenta a quantidade do IGF livre. E o IGF livre é o que realmente faz efeito sobre as células. De fato, como você tem um aumento do IGF livre, você acaba tendo uma inibição sobre a hipófise, com a hipófise produzindo menos GH, o que pode até ir no fígado e reduzir a formação de IGF total. Só que, como você tem um aumento da fração livre, você acaba tendo o predomínio do efeito, né, de hormônio de crescimento, né, dessa questão do crescimento, ainda que o GH esteja com níveis mais baixos, tá? E o IGF total, se você medir, ou ele vai estar normal, ou ele vai estar até um pouquinho baixo, mas o IGF livre tá aumentado, tá? Então, dessa maneira, a insulina acaba promovendo, então, a síntese de várias proteínas no corpo. Ela é realmente um hormônio anabólico. Bom, e só para um dado que eu acho muito interessante, assim, o depósito de glicogênio no fígado pode chegar a aumentar a massa do fígado em até 6%, com um acúmulo de mais ou menos 100 gramas de glicogênio. Então, o fígado é bem legal nessa acúmulo de glicose na forma de glicogênio, inclusive ele consegue liberar essa glicose de uma maneira muito rápida para o sangue, justamente porque ele faz essa reserva de glicogênio bacana, assim. Bom, então, tudo aquilo que a gente imaginava sobre o metabolismo de carboidrato estava certo. A gente entendeu que a insulina realmente aumenta o consumo de glicose no músculo e no tecido adiposo. Ela acaba aumentando também a captação do fígado pela glicose através da ativação da glucoquinase e pela inativação da glicose fosfatase, que seria a enzima que quebraria a glicose ligada ao fosfato e liberaria a glicose novamente. Ela estoca a glicose no músculo e no fígado devido à alteração das enzimas hepáticas, e no músculo é pelo aumento da entrada da glicose de maneira mais pura, assim. Quanto a impedir a formação de mais glicose, ela impede a quebra do glicogênio no fígado por inativação da fosforilase hepática, e ela impede a gliconeogênese por diminuição de várias enzimas envolvidas com a gliconeogênese. Então, nada que vocês já não imaginassem, só alguns highlights interessantes. Bom, então agora sobre o metabolismo de lipídios, né? A gente já tinha estabelecido que provavelmente o que ela faz é um depósito dos lipídios, né? E uma redução da quebra dos lipídios. Então, olhando primeiro o fígado, né? O que acontece é que o fígado, quando tá com glicose em excesso, tem muita glicose entrando, né? Depois que ele já acumulou glicogênio, ainda tem muita glicose, ele começa a formar triglicerídeos. E é muito interessante a maneira como isso acontece. Bom, a gente já falou até agora há pouquinho da etapa preparatória da glicólise, né? Que a gente tinha aqui a exoquinase atuando, formando a glicose e transformando em glicose 6-fosfato. Aí vocês lembram que depois dessa etapa toda aqui, a gente tem a etapa de quebra, em que a molécula que tinha 6 carbonos passa a ser 2 de 3, e depois a gente tem a etapa de óxido-redução fosforilação, que culmina na formação de piruvato. Se o piruvato não for para o ciclo de Krebs, ele vira lactato. Se ele for para o ciclo de Krebs, ele, na passagem para o interior da mitocôndria, é transformado em acetilcoenzima A, certo? Essa acetilcoenzima A é o que entra no ciclo de Krebs, e o ciclo de Krebs é aquele negócio, né, que vai junta primeiro um carbono, uma molécula com 2 carbonos com uma molécula de 4 carbonos, vira 6 carbonos, aí vai voltar a ser essa molécula de 4 carbonos que é o oxalacetato. Nesse meio do caminho, você perdeu 2 CO2 e formou alguns NAD e FADH, né? Que aí, então, na sequência, seguem para a cadeia respiratória, que é a grande formadora de ATP do nosso corpo. Muito bem. O que isso tem a ver com o triglicerídeo? O que tem a ver é que se você começa a aumentar a quantidade de glicose no intracelular, você começa a aumentar também a quantidade de acetil-CoA, o que aumenta o ciclo de Krebs.
Com isso, você tem um aumento da formação do citrato e do isocitrato, esses primeirinhos aqui, ó, que já estão aqui no ciclo de Krebs. E justamente o citrato e o isocitrato são capazes de ativar a enzima acetil-CoA carboxilase, que transforma a acetil-CoA em malonil-CoA, que depois de alguns processos acaba virando ácidos graxos. Então, o excesso do citrato e do isocitrato determinados pelo excesso da glicose acaba já desviando a acetilcoenzima A para a formação de ácidos graxos. Top, né? Ah, isso aqui é muito bacana. Pausa para reconhecer que bioquímica é legal. Ok, agora que já fizemos essa reflexão sobre como é legal bioquímica, vamos voltar ao nosso fígado. Então, a insulina, né, faz com que o fígado transforme a glicose em excesso em triglicerídeos. Lembrando que esses triglicerídeos que o fígado produz, ele vai transformar na VLDL, que é uma lipoproteína, né? E essa lipoproteína é o que vai, então, o fígado vai mandar, né, para a corrente sanguínea para que seja transportada para o tecido lipídico. A gente ainda vai ter uma aula mais profunda sobre as lipoproteínas mais para frente, mas lembre que aqui já a gente está falando da VLDL. Bom, então, essa VLDL, essa lipoproteína, né, vai para o sangue e vai chegar no tecido adiposo. Lá no tecido adiposo, ela vai entrar em contato com essa enzima chamada lipoproteína lipase, que tem no endotélio do tecido lipídico. Então, essa enzima, ela vai se batendo aqui contra a molécula de lipoproteína e fazendo com que ela vá liberando os triglicerídeos para entrar dentro dos adipócitos. Como o triglicerídeo é lipofílico, apesar de ele ser uma molécula grande, ele consegue ultrapassar a membrana plasmática do adipócito e virar o depósito, né, de gordura que a gente tem na nossa barriguinha. Então, a insulina acaba promovendo o depósito de triglicerídeo no tecido adiposo porque ela vai nessa lipoproteína lipase e ativa ela. Portanto, além de aumentar a produção de triglicerídeo pelo fígado, ela ainda promove a ida dos triglicerídeos das VLDLs para os adipócitos, tá? Muito bem. E lá no adipócito, né? O que a gente tem? Bom, os adipócitos, eles têm GLUT4, né? Então, eles também são capazes de captar a glicose na presença de insulina e, com isso, ele consegue produzir glicerol e ácidos graxos. E aí, ele acaba, então, produzindo triglicerídeo, tá? Além disso, se você estiver entrando muita glicose no adipócito, ele vai diminuir o consumo de lipídio, ele vai preferir usar a glicose e ele vai ainda por cima inibir a liberação dos ácidos graxos pelo tecido adiposo pela inibição de um hormônio chamado lipase hormônio sensível. Sim, então aqui no tecido adiposo a gente tem uma enzima chamada lipase hormônio sensível. Tá aqui o adipócito bonitinho. Essa enzima, então, transforma triglicerídeo em ácido graxo e glicerol, que daí, então, vai promover, né, o gasto de triglicerídeo pelo corpo, né? Vai fazer com que o nosso corpo gaste lipídio. Agora, se você estiver cheio de glicose, né, que você, então, faça a liberação da insulina, a insulina vai atuar sobre a lipase hormônio sensível, vai inibir esse hormônio, de forma que você vai ter o estoque realmente do triglicerídeo. Tá? Então, você tem a ida de mais triglicerídeo para dentro do adipócito por causa da ação sobre a lipase lipoproteica, tá? E a não liberação do triglicerídeo pela ação da lipase hormônio sensível. No caso aqui, inibição, né? Da lipase hormônio sensível. Agora, já repararam que o nome dessa enzima é lipase hormônio sensível? Não é insulina sensível, é o hormônio? Então, já fica claro que existem outros hormônios que atuam sobre essa enzima. Qual hormônio, nesse momento, assim, vocês chutariam que atuaria sobre essa enzima? Ah, o GH, prof. Lembram da aula em que o GH estimulava a lipólise?
Então, um dos mecanismos pelo qual ele estimula a lipólise é a ativação da lipase hormônio sensível. Muito legal. Pois bem, então fechamos tudo que a gente pensava sobre o metabolismo lipídico estava certo. Aqui a gente só estudou as maneiras pelo qual aquelas coisas aconteciam. E quanto ao consumo de proteínas, como a gente estava falando, a insulina inibe a gliconeogênese, né? Inibe as enzimas do fígado que fariam a gliconeogênese, só isso já diminui a proteólise nos tecidos periféricos. E a insulina, ela é por si só um fator de crescimento, ela ainda por cima potencializa a entrada de aminoácidos para dentro das células e, claro, né, se ela está aumentando a deposição de proteínas é porque ela atua sobre a transcrição de DNA e tradução de RNA. Então, sem segredos aqui. Então, insulina é um hormônio anabolizante. Muito bem. Nesse sentido, então, tudo que a gente imaginava sobre insulina a gente acertou. Nossa, que gênio que nós somos! Agora vamos pensar sobre o controle. Bom, se eu tenho um hormônio que está querendo abaixar a glicemia, o que vocês imaginam que vai estimular a liberação desse hormônio? Que tal a glicemia? Parece muito simples, né? Mas a hora que você começa a olhar de perto, o negócio fica um pouquinho mais complicado. Então, é assim. Lembra que a gente falou que o GLUT4 é um receptor, né, um transportador, de glicose que costuma estar em células que fazem regulação da glicemia no corpo, tipo hepatócito e pâncreas? Então, a glicose, né, que você comeu, seu intestino absorveu, vai entrar dentro da célula beta-pancreática, né, através do GLUT2. Aí, ela vai ser transformada em glicose 6-fosfato. Sim. A reação que acontece através da glucoquinase. Então, repara que aqui, como a exoquinase está num órgão em que ela é especial, muda o nome de exoquinase para glucoquinase, mas é a mesma lógica de enzima. E aí, como ela vai, né, seguir o ciclo da glicólise, ela vai acabar gerando ATP, vai gerar energia pela glicólise, né? E esse ATP, tá? Energia para a célula faz fechar canais de potássio sensíveis a ATP. Sim, eu sei, é muito esquisito. A gente é acostumado a pensar que se você tem energia, você vai ter abertura de canais, o funcionamento de bombas. É aqui. O aumento do ATP faz fechar os canais de potássio sensíveis a ATP. Com isso, o potássio não vai sair da célula, certo? Se o potássio não sai da célula, o intracelular fica mais positivo. E aí, se você fica com esse intracelular mais positivo, isso gera a despolarização da célula. Sim, despolarização tipo potencial de ação. Tem nada a ver aqui com canal de sódio e voltagem independente. É só potássio mesmo. Loucura total. Mas é o que acontece. E aí, quando despolariza a célula, isso abre canais de cálcio. E aí, quando entra cálcio no intracelular, vocês sabem que coisas se movimentam, né? O cálcio é um mediador muito importante dentro da célula. Então, esse cálcio que entra dentro da célula vai nas vesículas de insulina e promove a ida dessas vesículas para a membrana. E assim, então, a insulina é secretada, tá legal? Então, é esquisito, mas é assim. E prof, por que você me tortura com isso? Porque existem remédios que atuam inativando esses canais de potássio. Por exemplo, as sulfonilureias foram os remédios que até hoje são usados para tratamento do diabetes, mas que antigamente era até assim a única opção, sabe? Fora a insulina, claro. Eles atuam inibindo esse canal de potássio, tá vendo? Precisa saber que esse canal existe. Bom, agora, ainda que a glicose realmente seja o grande fator para a liberação de insulina, existem outras coisas que também podem estimular esse processo. Sim, eu sei que é estranho, mas
Os aminoácidos, dos quais principalmente lisina e arginina, são capazes de aumentar também o ATP no intracelular, o que acaba gerando esse processo todo. O meu melhor pensamento para entender isso é assim: aminoácido no meu corpo transforma em glicose, né? Então, os aminoácidos estando elevados, é interessante que eu tenha liberação de insulina, que é para eu já estar combatendo uma eventual hiperglicemia, ou até na verdade para estar colocando a glicose onde ela deveria estar mesmo. Bom, outra coisa que existe que é importante vocês saberem para a prática é que o glucagon, sabe o glucagon, aquele hormônio que é oposto à ação da insulina, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre ele, mas eu sei que você já tem de contexto que o glucagon faz o oposto da insulina. O próprio glucagon estimula a liberação de insulina. Eu sei que é muito esquisito, mas a minha melhor entendimento disso é assim: o glucagon, ele começa a fazer hiperglicemia, com isso a insulina já tá lá, do tipo, opa, qual é? Não vamos aumentar demais, sabe? É a melhor maneira que eu tenho de entender. E prof, por que você tá me torturando com isso? Eu era tão feliz sabendo que o glucagon era antagônico à insulina. Eu tô te torturando porque existe uma moleculinha chamada GLP-1. Não me confundam, pelo amor de Deus, com IGF-1. IGF-1, Insulin Growth Like Factor. GLP-1 é peptídeo parecido com glucagon, glucagon-like peptide, ok? E esse glucagon-like peptide 1, ele é secretado pelo intestino, assim como é o GIP e a acetilcolina. São todas coisas que o intestino libera, sabe? E quando o intestino libera essas coisas, mesmo com baixa concentração de glicose, você já tem uma grande entrada para o intracelular e isso acaba liberando mais insulina. Por que eu tô te torturando com isso? Porque essa moleculinha, o GLP-1, é que recentemente foram criados vários medicamentos que prolongam o tempo de ação dela ou que são análogos do GLP-1. Sabe aquele Saxenda que o pessoal tem usado, injeçãozinha subcutânea para perder peso? Então, rapaz, ele é um análogo de GLP-1. E aí ele acaba auxiliando a maneira da insulina funcionar e também então ela acaba baixando a glicemia por conta disso, é usado no diabetes por conta disso. Só que aí se descobriu que ele inibe o apetite, cara. Tipo, vai lá no hipotálamo e fala, hipotálamo não tá na hora de comer. Ninguém entendeu muito certo porque ainda, mas isso acontece. E daí a pessoa perde peso. Então, até eu falei do Saxenda, não que eu tô fazendo propaganda, longe de mim, pelo amor de Deus, mas é porque ele foi testado para ser utilizado em pessoas que não têm diabetes, tá? Que tem só obesidade, para perder peso e super funcionou. Daí as pessoas estão usando para perder peso e tá sendo bem legal. Então, você precisa saber que o GLP-1 existe, que ele é parecido com o glucagon, sim, e que ele potencializa o efeito da entrada da glicose nas células beta-pancreáticas, auxiliando na liberação de insulina. E que apesar disso, apesar de você pensar que o lógico seria como ele está liberando insulina, ele vai acumular mais gordura, ele vai engordar, não é isso que acontece porque ele inibe o apetite. Sensacional. Bom, e aí tem os outros estimulantes ainda, tipo aumento do ácido graxo no sangue. Faz lógica, vai? Se você tá cheio de aminoácidos, se você tá cheio de ácido graxo no sangue, é porque você tá cheio de comida. Então, vamos liberar mais insulina aí para poder botar para dentro das células. Gastrina, colecistocinina, secretina, são todos hormônios do trato gastrointestinal. A minha lógica da gacina, colecistocinina, secretina e do GLP-1, GEP e acetilcolina, GIP e acetilcolina é assim: você tá comendo, né? Então, seu trato gastrointestinal começa a produzir a gastrina, esses peptídeos todos que a gente falou, para já ir preparando a sua célula beta-pancreática, do tipo assim, rapaz, já começa a liberar a insulina, porque o intestino daqui a pouco vai começar a absorver isso aqui, esse brigadeiro que eu comi depois de ter passado na Batel Grill e comido picanha.
E se você não tomar cuidado, o nível de glicemia vai subir demais, o nível de aminoácido, o nível de triglicerídeo vai subir demais. Então tá na hora de já ir produzindo insulina, tá legal? O cortisol e o GH aumentam a secreção de insulina, por que mesmo? Esse aí sabe. É porque ambos promovem a resistência periférica à insulina. Eles diminuem a quantidade de GLUT4 disponível no tecido adiposo e no tecido muscular para botar glicose para o intracelular. Então, quando começa a aumentar a glicemia, você tem a liberação do GH e do cortisol. Outra coisa que estimula a liberação de insulina é a estimulação beta-adrenérgica. Então, assim, adrenalina, dopamina, eles acabam estimulando os receptores beta, e aí com isso eles aumentam a secreção de insulina. Por que você imagina isso? Adrenalina, você tem que pensar no leão. Você viu o leão, você precisa fugir. Você precisa fugir, teu músculo precisa funcionar. Teu músculo precisa funcionar, você vai precisar de glicose. Ele tem glicogênio, mas gasta, você tá fugindo de um leão. Então você vai precisar mobilizar a glicose. Então aí você tem a mobilização de glicose a partir do próprio fígado, porque os receptores beta no fígado promovem a glicogenólise, né? Vai quebrando o glicogênio, ao mesmo tempo que também estimulam a gliconeogênese, tá? Mas o principal mesmo é a questão da glicogenólise. E aí você começa a aumentar a glicose no sangue, com isso você tem a liberação de insulina, o que é ótimo, afinal de contas a glicose só entra para valer no seu músculo se você tiver GLUT4, e sem insulina você não tem GLUT4. Olha que coisa mais linda! Então, viu? Faz sentido. E aí tem ainda esse peptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Eu não sei para que é a lógica dele, honestamente, mas ele existe e é sensível. Mas vocês viram que pro resto todo eu consegui uma lógica bem boa, então acho que a gente tá bem servido, tá? Parece difícil, mas não é, né? Então aqui nesse desenho tem só um resuminho de tudo que a gente falou no slide anterior e é para vocês terem dentro dos slides da aula para poderem estudar em casa também. Muito bem. Bom. E os glicocorticoides aqui que a gente falou também, tá tudo certo. Ok, então aqueles foram os fatores que estimulam a liberação de insulina. Mas a gente tem fatores que inibem a secreção de insulina. Dentre elas, sabem quem? A somatostatina. Então, aqueles 10% lá de células delta que a gente tem nas ilhotas pancreáticas, que servem para secretar somatostatina, é para isso. É para você também não ter um AUE de liberação de insulina. A somatostatina vai lá e acalma, fala, calma, insulina, vamos só secretar o que é necessário. A leptina é um hormônio associado ao tecido adiposo. O tecido adiposo que produz ele é produzido quando você está com o tecido adiposo já bem cheinho de lipídios, e aí então se você está com estoque legal de tecido adiposo, você não teria por que estar secretando mais insulina para fazer mais estoque de tecido adiposo. Inclusive a leptina, ela também tem uma ação bem importante sobre o apetite. Então, quando você tá com o seu tecido adiposo lá cheinho de triglicerídeo, ela vai e fala, insulina, te acalme. E vai pro teu cérebro e fala, também não precisa comer mais. Inclusive, essa leptina tem sido super pesquisada, a associação dela com obesidade. Parece que boa parte dos pacientes obesos tem problema até com o receptor da leptina, que ele produz a leptina, mas o sistema nervoso central não reconhece e com isso não diminui o apetite. Olha, fala sério, que aula interessante. Muito fenomenal. Ok. Bom, e aí então, apesar de todos esses fatores controlarem a secreção de insulina, só queria deixar claro, a glicemia é, de longe, o mais importante. Então, você pode ter a leptina que quiser, você pode ter GLP-1 que quiser, mas se você não tiver a glicemia junto, não vai vingar. Quem manda é a glicemia. Muito bem. Bom, depois da insulina, né, mais complicadinho, o glucagon fica moleza. Então, o glucagon, ele também é um hormônio peptídico, ele é produzido pelas células alfa das ilhotas de Langerhans.
E a palavra-chave dele é aumentar a glicemia, né? O oposto da insulina, como a gente já falou. Então, a gente imagina que o que ele vai fazer sobre o metabolismo de carboidrato, lipídio e proteína vai ser o oposto do que a insulina faz. Vamos ver de pertinho? Então, ele vai querer quebrar glicogênio, vai querer promover gliconeogênese, ele vai querer, sobre o metabolismo de lipídios, vai querer promover lipólise para usar os lipídios como fonte principal de energia e ainda fornecer aquele glicerolzinho para a gliconeogênese. É pouquinho, né? Mas tá lá. Enquanto as proteínas, elas serão quebradas para os aminoácidos serem utilizados na gliconeogênese. Então, olhando de pertinho, esse aqui é um hepatócito e esse aqui é um miócito, tá? Aqui a gente tem, então, o glucagon atuando sobre o receptorzinho dele no hepatócito, gerando uma cascata gigante que eu não quero que você decore, mas que acaba promovendo a formação da glicose a partir do glicogênio, tá? Ela promove a glicogenólise. E aí, essa glicose, então, é liberada no sangue. O que eu gosto dessa figurinha é que ela mostra o efeito da epinefrina no miócito, como é tipo igual, sabe? Então, lembra que eu falei lá da pessoa, né, precisando fugir do leão? Então, epinefrina entra em contato com os receptores beta no miócito e promovem a quebra do glicogênio. A única diferença é que a glicose formada vai ir para a glicólise, né, para a formação de energia do músculo, enquanto que no fígado essa glicose vai ser liberada para o sangue, né, porque a grande função do fígado é essa. Então, bonitinho isso. Então, e só para constar, essa é uma das cascatas mais bem conhecidas dos seres humanos dentro da célula. Só tipo, fun fact. Ok. Quanto à gliconeogênese no fígado, o que vai acontecer é que o glicogênio promove o aumento da captação de aminoácidos pelo fígado e a ativação daquelas enzimas envolvidas com a gliconeogênese. Então, quanto a insulina inibia elas, o glicogênio vai estimular elas. E fechou. É isso que a gente precisa que vocês saibam, tá? Quanto ao metabolismo de lipídios, de quem que vocês vão lembrar neste momento lá no tecido adiposo? Vocês vão lembrar da lipase hormônio sensível. Que ótimo! Então, é isso mesmo. Você tem lá no tecido adiposo um glucagon atuando sobre a lipase hormônio sensível e quebrando o triglicerídeo em ácido graxo e glicerol, promovendo, portanto, a lipólise, tá? Aí, com isso, você acaba disponibilizando os ácidos graxos para os tecidos e no fígado também o glucagon acaba inibindo o armazenamento dos triglicerídeos, de maneira que se o fígado não tá produzindo os VLDL lá, né, e nem estocando dentro dele, fazendo cetose hepática, ele acaba não captando aquilo que foi liberado pelo tecido adiposo e deixando disponível para os outros tecidos usarem. Lembrando que o fígado, ele pega esses ácidos graxos e transforma em corpos cetônicos, né? Até também para facilitar o uso por outros órgãos. Muito bem, então lipídio é isso. E proteínas ele vai fazer a quebra, como a gente já falou. Então, tranquilo. A gente precisa saber muito mais sobre insulina do que sobre glucagon, por quê? Porque a gente precisa saber o tratamento do diabetes, e o tratamento do diabetes envolve insulina, não envolve tanto glucagon. Por isso que sobre o glucagon as informações que a gente passa são mais restritas, tá? Bom, então, como a palavra-chave do glucagon, né, é aumentar a glicemia, quem vai estimular a liberação do glucagon é a hipoglicemia, tá? Mas tem outras coisinhas. Então, aminoácidos, principalmente a alanina e a arginina, também aumentam a secreção do glucagon. Mas e aí, prof, você falou que o aminoácido aumentava a liberação de insulina, ele aumenta também a liberação do glucagon? Como assim? É porque daí a lógica é assim, você tá cheio de aminoácido no sangue, a insulina vai botar para dentro das células para formação de proteínas, o glucagon vai colocar dentro do fígado para fazer gliconeogênese, tá? E exercício também aumenta o glucagon. Parece que o efeito talvez seja indireto,
através do aumento dos aminoácidos, né? Porque o exercício quebra as fibras musculares, acaba liberando aminoácido no sangue. Mas talvez também possa estar associado ao estímulo beta-adrenérgico, né? E esse estímulo beta-adrenérgico tá até consumindo glicose e isso acaba estimulando a liberação do glucagon. Enfim, não se tem muita certeza, mas a liberação do glucagon, além da hipoglicemia, é com ácidos graxos, com aminoácidos aumentados e exercício físico. Muito bem. Então, só para fechar, porque eu acho bem bonitinho. O estímulo adrenérgico promove a secreção do glucagon, que gera quebra de glicogênio hepático. Aí isso aumenta a glicemia no sangue, né? Com isso você vai ter a liberação de insulina. E aí no final das contas o que você vai ter é que a glicose que você tá quebrando vai parar dentro do teu músculo. Entendeu? Olha que bonitinho. A gente tinha feito esse raciocínio, tá? Para o estímulo adrenérgico atuando sobre os receptores beta, fazendo a quebra do glicogênio hepático, aumentando a insulina e botando no tecido muscular. Mas isso acontece também porque o estímulo adrenérgico promove a secreção do glucagon, tá? E aí, coisas que inibem o glucagon. A somatostatina. Mas, prof, a somatostatina, ela inibe a insulina e o glucagon? Sim. E ela inibe o GH? Sim. A somatostatina, ela é um hormônio que quer inibir tudo. Ela bota a casa em ordem. A gente vai ver mais sobre ela no trato gastrointestinal, vocês vão ver que ela continua assim. Então, somatostatina, só para falar um bocadinho sobre ela é secretada pelas células delta, a meia-vida dela é menos de 3 minutos. Ela, então, são estímulos, né, para sua secreção, todos os fatores relacionados com a alimentação. Então, glicemia, aminoácido, ácido graxo e os hormônios gastrointestinais liberados em resposta à ingestão dos alimentos, todos estimulam a secreção de somatostatina. E o efeito dela é de diminuição da secreção tanto da insulina quanto do glucagon, diminuir a motilidade do estômago, duodeno e vesícula biliar e diminuir a secreção e absorção do trato gastrointestinal. Então, assim, a minha visão sobre a somatostatina, né, até parafraseando a questão de colocar tudo no lugar, é assim, ela percebe que chegou um monte de comida e ela fala, então vamos fazer as coisas com calma, vamos quebrar com calma, vamos absorver com calma, que assim eu também não vou precisar de níveis tão altos de insulina e nem de glucagon. Vai ficar tudo mais ou menos estável. Ela é o cara conservador da história, tá? E aí, só para deixar claro, tem nada a ver com o GH, tá? E a amilina talvez tenha algum papel na inibição da insulina, não tem certo? O próprio peptídeo P a gente não sabe para que serve. E se a gente for tentar resumir, então, o controle da glicemia, a gente teria assim. Comeu, tua glicemia aumenta de mais ou menos 80 a 90 para 120 a 140 depois de 1 hora da alimentação. Então, absorveu glicose. Com isso, libera insulina, reduz glicemia. Também, como você tem a absorção de aminoácidos, e os aminoácidos, né, são estímulos também para a liberação de insulina, que também já está elevado por causa da glicose, você vai ter o estímulo à produção de proteína, certo? Insulina é um fator de crescimento. Ao mesmo tempo, como você está tendo a absorção de lipídios, a insulina também vai estar atuando para fazer o depósito dos triglicerídeos, né? Através da ação da insulina sobre a lipase, sobre o fígado, né? Primeiro, produzindo os pacotinhos de triglicerídeo. Aí, os pacotinhos de triglicerídeo, que são os VLDL, eles vão ir no tecido adiposo. Lá você vai ter a quebra e a liberação dos ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão, lembrando que a enzima que faz isso é a lipase lipoproteica, isso vai entrar no adipócito, e aí a ação da insulina sobre a lipase hormônio sensível, inibindo ela, faz com que esse triglicerídeo fique lá, certo? Bem, além disso, você tem durante a própria alimentação a liberação do glucagon. O glucagon estimula a gliconeogênese, o que aumenta a glicemia.
e aí a glicemia libera insulina e as coisas vão entrando em homeostase. Os hormônios do trato gastrointestinal, antes mesmo de você ter um aumento da glicemia, tá? Já vão começar a ser liberados e vão estimular a liberação de insulina, para que você nem tenha grandes elevações do nível da glicemia, tá? E aí, tudo isso, a glicose, os aminoácidos, os lipídios e os hormônios do trato gastrointestinal vão estimular a liberação de somatostatina, que vai diminuir a velocidade de absorção, diminuir a liberação de insulina e glucagon, para que tudo aconteça sem grandes picos, nem de hiper nem de hipoglicemia. Se você precisar aumentar mais a glicemia, tá? Que a gente tá falando que você estava conseguindo ter uns 140 de glicemia, mas agora esse nível não vai ser suficiente, você precisa fugir do leão. Então, a adrenalina estimula a liberação do glucagon, mas ela também tem um efeito direto sobre o fígado, tá? Que acaba fazendo a quebra das reservas de glicogênio do fígado, né? Que libera glicose para o sangue e faz hiperglicemia. Essa hiperglicemia vai fazer liberar a insulina e essa insulina, então, vai fazer com que a glicose que você está precisando que vá para o músculo, né? Efetivamente vá para o músculo. Mas reparem que interessante é que assim, né? Isso é pensando fisiológico, de fugir do leão. Mas às vezes a gente dá adrenalina para os pacientes como tratamento, né? Por exemplo, ele fez uma anafilaxia, se dá adrenalina. Ele tá em choque circulatório, se dá noradrenalina. Então, se você estiver precisando dar noradrenalina, drogas vasoativas para o paciente, ele vai tender a fazer hiperglicemia, tá percebendo? E que vai aumentar a liberação de insulina, né? Em resposta. E aí, então, a gente tá falando de estresse, certo? Já que você vê um leão, te deixa um bocado estressado. Você deve lembrar, então, daquela nossa analogia, né? De viu o leão, fugiu do leão, leão pegou tua perna. Leão pegou tua perna e você vai chegar na caverna e vai ficar lá paradinho. Você vai precisar fazer a cicatrização dos tecidos. No que você vai fazer a cicatrização dos teus tecidos, você vai precisar do GH, que é um hormônio que faz depósito de proteína. Vai fazer depósito de proteína, né? Vai fazer também com que você não gaste a proteína, né? Então você não vai poder usar o aminoácido para gliconeogênese, portanto você vai querer inibir gliconeogênese. O GH, para inibir a gliconeogênese, o que ele faz é que ele promove uma resistência periférica à insulina, uma resistência, portanto, do tecido adiposo e do tecido muscular, para que eles não gastem a glicose, porque se eles não gastarem a glicose, vai sobrar mais glicose dentro do meu plasma para ir para o cérebro, que é o que eu preciso nesse momento, certo? Eu estou na caverna, não consigo me alimentar, eu preciso dar glicose para o cérebro e não vou deixar meu músculo e meu tecido adiposo usar, certo? Então, com isso, com essa resistência à insulina, porque os GLUT4 não conseguem funcionar direito, eu faço hiperglicemia. E se eu faço hiperglicemia, eu libero insulina, certo? Então, GH como hormônio de estresse. Mas se eu ficar muito tempo na caverna, o GH não faz quebrar a glicose. E se eu não tô conseguindo me alimentar, em algum momento eu vou precisar usar o meu músculo para fazer gliconeogênese. Então aí vem o cortisol, que se impõe sobre o GH, estimula a gliconeogênese e faz ainda por cima resistência à insulina, o que gera uma super hiperglicemia, tá? E aí, então, essa hiperglicemia acaba também liberando insulina. Então, repara assim, se tiver um paciente na UTI, né, tá precisando usar noradrenalina e corticoide, por exemplo, uma crise asmática aí que fez choque circulatório, imagina o potencial de elevação de glicemia que tem esse paciente. Realmente a gente vê, às vezes, uns níveis bem altos, mesmo em paciente que nunca tinha sido diabético, tá? Se você tiver hipoglicemia, você vai ter inibição da liberação de insulina, você vai ter a liberação do glucagon, que vai promover glicogenólise e gliconeogênese. E se for muito grave, você vai até liberar adrenalina, porque o teu corpo reconhece risco de vida, ele libera adrenalina. E a adrenalina, além de liberar mais glucagon, tem efeito direto também sobre o fígado, como a gente viu, para liberar o glicogênio.
Se a hipoglicemia for ainda mais prolongada, ele vai liberar cortisol e GH, mas aí você também você caprichou, né? Eu prefiro pensar aqui que são aquelas crianças com cachocor, que estão em desnutrição, em que a gente vê os maiores níveis de GH dosados, tá? Elas não crescem, mesmo com nível assim alto de GH, porque elas não têm glicose e aminoácidos. Muito bem. Então, é só tudo isso. Não sei vocês, mas eu acho esse tema fascinante. São coisas que vocês vão usar para toda a vida, independente da especialidade que vocês seguirem, porque a gente tem muito paciente diabético e a população de diabéticos é esperado crescer, né? Então, eu acho legal que vocês se esforcem no sentido de entender mesmo como que a insulina é regulada para poder entender mais para frente os tratamentos do diabetes. É isso aí, pessoal. Até a próxima!